Aí levaram para mim com 40 mil assinaturas. Eu apresentei o projeto e depois apresentei, fui relator, dei o relator como positivo, né? Concordando com a ideia. Depois tive que apresentar também no plenário. Falta o plenário do Senado votar esse importante tema. Veja, eu falei aqui da vida, das mortes, falei do custo de vida que está aumentando, falei que a renda básica, que auxílio de emergência chegou a quase 70 milhões de pessoas, mas vai ter que chegar a 100 milhões. E os aposentados, eles estão ajudando filho, neto, vizinho, enfim, eles cuidavam mais de em torno de 10 milhões de pessoas. Cuidavam, porque eles são 35 milhões, né? Agora, com a pandemia, dobrou o número de dependentes deles, já foi para 20 milhões devido ao desemprego e à miséria, tanto no emprego informal como no formal, né? Que aumentou o desemprego formal e aumentou o informal também. Então, hoje, eles têm que dar conta praticamente de 20 milhões de pessoas. E os aposentados, o dinheiro deles é que movimenta os municípios, muito mais que o fundo de participação dos municípios. 70% dos municípios brasileiros dependem do dinheiro do aposentado. Então, tu veja, se nós conseguíssemos aprovar esse projeto, nós teríamos 35 milhões de pessoas que iam receber o 13º no fim do ano. É um dinheiro que ia entrar para rodar a economia. Se roda a economia, alguém compra, alguém vende, alguém produz, consequentemente todos ganham, né? Gera, inclusive, emprego com a própria mercadoria que vai saindo. Por isso que eu fiquei muito entusiasmado com a ideia. Sei que outros parlamentares, e uma série já, da Bahia, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, entraram com um projeto semelhante e perguntaram, para mim não tem problema, quanto mais melhor. Eu peço a pense em todo ao nosso, que é o mais antigo, e vamos aprovar rapidamente, se for possível. E a gente cita todos aí que apresentaram projetos que vão na mesma linha. Claro, eu te digo, João, que quando eu apresentei o Estatuto do Idoso, disseram que não ia aprovar nunca aquilo. Aprovei o Estatuto do Idoso, aprovei o Estatuto com Deficiência, aprovei da Igualdade Racial e Social, fui relator e aprovei o Estatuto da Juventude, a política de salário mínimo, que eu falei já aqui, também foi uma construção que eu fui fazendo com o tempo, fiz até greve de fome, mas aprovei. Chegou um dia que aprovou. Então, a questão do aposentado, essa pergunta me faz em seguida, tem dinheiro? Dinheiro tem, dinheiro não falta. Por quê? Em primeiro lugar, nós aprovamos, o Supremo Tribunal já tinha dito que o governo podia emitir moeda, nós temos uma época de guerra, nós estamos enfrentando o chamado inimigo invisível, que é o Covid-19, né? Então, é um estado de guerra. Em estado de guerra, primeiro a Justiça autorizou, o Congresso tinha autorizado já, mas assim mesmo o governo pediu, nós aprovamos a PEC número 10, que garante ao governo fazer esse investimento, porque em estado de guerra nosso povo não pode morrer de fome e ficar mais, digamos, mais fragilizado mediante a pandemia. O termo é esse. Ficar mais fragilizado ainda mediante a pandemia, tem que comprar remédio, comprar vitamina, o desemprego campeando, todo mundo tem que ficar em casa, como é que faz, né? Então, o Congresso já aprovou muita coisa. E tudo aquilo que chegou na sociedade, de cada 10 propostas, 9 é do projeto, né, do Congresso. Por exemplo, a ajuda emergencial. O governo mandou, o governo também fez a sua parte, não estou aqui fazendo crítica, algum negócio. Não é fazer crítica, é ser propositivo, né? Enfim, aprovamos R$600 a 1.200, foi para a sociedade, contemplou já 75 milhões, eu sei que vai ultrapassar de 100 milhões, se for a risco tudo isso que aconteceu. Ora, o reajuste do aposentado, esse auxílio de emergência para o aposentado, não é reajuste, é o auxílio de emergência, vai dar em torno aí de uns 40 bi. Tranquilamente, tudo que nós aprovamos e pensamos ainda em aprovar para combater a pandemia, vai passar de trilhões. Então, na proporção do que vai ser, só para os bancos já foi liberado 1,2 trilhão. Para a indústria, foi liberado até o momento, de forma direta, indireta, algo em torno aí que ultrapassa e foi pagado, dado para o auxílio de emergência. Então, 40 bi. E como o dinheiro retorna inclusive,
de atributos para o próprio Estado, com certeza, esse é o dinheiro mais bem aplicado, melhora a qualidade de vida do povo, vai permitir que o nosso idoso, o nosso aposentado, passe um Natal melhor, Natal, primeiro do ano, a gente reúne os familiares, e nós sabemos que é gasto, né? E a maioria ganha um salário mínimo somente. Eu diria que 80% ganha um salário mínimo. Os outros ficam até 2 salários mínimos, um pouquinho mais. Veja, então não é uma coisa fora da lógica. Eu encaminhei já o requerimento ao presidente do Senado, já estamos articulando para ver se o senador Everton seria o relator, senador muito prestigiado na casa. Estamos trabalhando, vamos torcer para que dê certo. Dinheiro não é o problema.